Fala galera! Eu sou o professor Altemir do Vestibular Enem e hoje nós estamos aqui para falar de mais uma obra indicada como leitura obrigatória. E hoje nós vamos falar de uma obra do romantismo, mais especificamente do romantismo brasileiro. Então deixa eu começar relembrando algumas características do romantismo. O romantismo foi a primeira escola após a ascensão da burguesia ao poder e a consequente queda da monarquia. O romantismo é uma escola muito ampla, né? Com muita diversidade, tem uma produção muito extensa, muitas obras, muitos autores, e isso acaba criando uma certa complexidade. Você tem obras românticas que são muito diferentes entre si, mas existem três elementos que permitem identificar uma obra romântica. Claro que esses elementos não precisam estar todos presentes numa obra, mas pelo menos um deles tem que ter uma presença forte para você identificar uma obra romântica. Esses três elementos seriam esses aqui, ó: o individualismo, a liberdade e o nacionalismo. O romântico, ele vê o mundo a partir de uma ótica subjetiva, individualista. O mundo para ele é como se fosse um espelho da sua alma, do seu sentimento, das suas emoções. Essa é a marca mais característica das produções românticas. Por outro lado, também é muito forte no romântico o sentimento de liberdade. O romântico não aceita seguir regras, seguir modelos, não aceita limites, não aceita que alguém direcione o seu destino. Enfim, a liberdade é uma característica muito forte nas obras românticas aí. E a terceira característica, volto a insistir, elas não precisam estar todas juntas, mas uma terceira característica muito forte nas obras românticas é o sentimento de nacionalismo. Um nacionalismo também ligado com a emoção, a subjetividade, aquele nacionalismo de heroísmo, né, de explosão heróica. E é exatamente o nacionalismo que eu queria chamar a atenção. O nosso romantismo, o romantismo brasileiro, ele vai acontecer logo depois da independência do Brasil. Então a primeira preocupação dos nossos poetas, dos nossos escritores românticos, foi exatamente com esse aspecto nacionalista. Os românticos tomaram para si a missão de despertar um sentimento patriótico, né? Um sentimento nacionalista, de exaltar essa nova nação que era o Brasil. Agora, o nacionalismo romântico no Brasil, ele tem algumas características específicas, alguns aspectos bem pitorescos. Essas especificidades do romantismo no Brasil, ligado principalmente ao nacionalismo, nós chamamos de cor local, características que são específicas do romantismo brasileiro. Dentre elas se destacam a presença do índio como personagem, como herói nacional, mesmo que moldado a partir daquele herói europeu, né, do cavaleiro medieval, mas o índio é uma particularidade nossa, né? A presença do índio nas narrativas românticas é uma característica do romantismo brasileiro. O naturismo, ou seja, a exaltação da nossa natureza tropical, né? Da nossa exuberância, da nossa beleza, também é uma forma de manifestar esse nacionalismo. Não podemos esquecer do clássico Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, que acabou até inspirando versos depois no hino nacional. E por último, nós temos também, como característica de cor local, a linguagem. O português brasileiro é diferente do português de Portugal. O nosso português brasileiro, ele recebeu influências do tupi-guarani, dos dialetos africanos. Então, não é apenas no ritmo que existem diferenças. Existe diferença também na semântica, no sentido das palavras, e certamente o português do Brasil é muito mais rico em vocabulário, graças principalmente à influência da linguagem indígena aí. Se você pegar uma obra do romantismo português e uma obra do romantismo brasileiro, você vai perceber claramente do que eu estou falando. O romantismo de Portugal é aquele português clássico, erudito. O romantismo do Brasil já é um português que na época, inclusive, era visto como depreciativo, como se os
nossos autores brasileiros estivessem depreciando a língua portuguesa ao incorporarem esses elementos, né, de vocabulário indígena, de vocabulário dos dialetos africanos. Mas, na verdade, os românticos brasileiros entendiam que isso era uma forma de valorizar a nossa cultura, a nossa linguagem aí, ok? E hoje nós vamos falar sobre aquele que é o principal escritor da prosa romântica brasileira. Nós estamos falando de José de Alencar. O José de Alencar, antes da chegada do Machado de Assis, era o maior escritor brasileiro, o mais festejado, o mais renomado, o mais produtivo. E o Alencar foi um dos maiores defensores desse aspecto nacionalista, que é uma característica do romantismo. Além de escritor, o José de Alencar foi também político. Ele nasceu no Ceará, depois mudou-se para o Rio de Janeiro, o pai dele foi senador, foi político importante, né, no Brasil. Ele acabou seguindo um pouco essa carreira também, viajou pelo país todo conhecendo, né, o Brasil, as suas diferenças regionais e sempre pautou o seu trabalho político e a sua produção literária a partir de um programa nacionalista que ele mesmo criou. Então ele sempre achava que o artista nacional deveria ter como missão na sua obra exaltar as características positivas do Brasil, mostrar a realidade brasileira dentro daquela perspectiva romântica, num sentido de ajudar a consolidar o Brasil enquanto pátria, enquanto nação recém-independente aí. Nesse sentido, o Alencar acabou classificando a sua produção literária, e ele produziu muita coisa, ele escreveu muitos livros, em 4 tipos de romances. Quando eu estou falando romance aqui, gente, eu estou me referindo a uma narrativa longa, tá? Um romance romântico. Os romances do Alencar, feitos a partir desse projeto nacionalista, tinham funções bem definidas. Uma parte desses romances, por exemplo, tinha a missão de mostrar a nossa formação social, os nossos usos, os nossos costumes, né? Como que se formou a sociedade brasileira. Esses romances ele chamava de romances urbanos. Nós podemos destacar aí, por exemplo, Senhora, Lucila, Diva, são obras que se encaixam dentro desse romance urbano, onde as histórias acontecem no meio urbano, especialmente no Rio de Janeiro, e procuram mostrar como que se formou a nossa sociedade. Outro tipo de romance seriam os romances regionalistas, que, segundo o Alencar, tinham por objetivo mostrar as diferenças regionais do Brasil. O Alencar já tinha consciência, né, que o Brasil é um país tropical, com diferenças marcantes de uma região para outra. Então, ele criou romances que procuravam mostrar essas particularidades de cada região. Como, por exemplo, o gaúcho, tem o sertanejo, o tio, são obras que procuram mostrar essas características regionalistas. Outra classificação que ele fez foi romances históricos. Romances que procuravam resgatar um pouco a nossa história colonial. Alguns acontecimentos importantes do período colonial que deveriam ser exaltados, né, em favor desse patriotismo aí. Entre esses romances destacam-se As Minas de Prata, A Guerra dos Mascates, entre outros aí. E, finalmente, ele também criou uma outra divisão que seriam os romances indianistas, ou seja, aqueles romances que tinham como personagem o índio e que visavam, na sua essência, mostrar a formação do povo brasileiro a partir de uma crença característica dos românticos de que o povo brasileiro é o resultado do nobre europeu colonizador com o bravo guerreiro indígena. Da união dessas duas raças teria nascido uma raça nobre, um povo nobre, que seria o povo brasileiro. Aí os grandes destaques são Iracema e o Guarani. Essa classificação, gente, foi feita pelo próprio Alencar para a sua obra, para os seus romances, para a sua prosa. Mais tarde, a crítica especializada acabou adotando essa classificação
para toda a produção romântica em prosa. Então acabaram classificando romances de outros autores nacionais dentro desse critério de romances urbanos, regionalistas, históricos ou indianistas. É claro que você pode ter romances aí que misturam duas ou mais características, mas é sempre possível perceber o que prevalece. Num romance indianista, por exemplo, geralmente também tem aspectos históricos, mas sendo a essência essa ideia de valorizar o índio como origem do povo brasileiro, ele será classificado como um romance indianista. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre um livro do Alencar, uma obra do Alencar, que se encaixa nos chamados romances indianistas. Trata-se do Iracema, lançado em 1865 e considerado pela grande maioria da crítica a melhor obra do Alencar. Uma obra que tem uma estrutura narrativa que beira a poesia, chamada prosa poética, uma das suas maiores virtudes. E a obra indianista dele que melhor concretiza aquele projeto nacionalista de mostrar a origem do povo brasileiro a partir da união entre o branco colonizador e o nativo indígena. Nós vamos analisar essa obra na sua estrutura de linguagem, no seu estilo, nas suas características românticas, os personagens, o enredo, o sentido simbólico que tem essa obra, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para estar preparado para o vestibular. Então, eu te aguardo na próxima aula para nós trabalharmos com o Iracema. Até mais! Muito bem, vamos lá então. Vamos começar por uma ficha de leitura. Ficha de leitura é quando a gente destaca as características formais da obra. Não que elas vão ser cobradas diretamente numa prova de vestibular, mas são essenciais para você entender a obra como um todo, para poder fazer uma leitura mais aprofundada da obra. Então vamos começar pela escola literária. Bom, a escola literária, obviamente, é o romantismo, é uma obra típica do romantismo, mais especificamente do romantismo brasileiro, né? Com essas particularidades da cor local aqui, especificamente a temática do índio como herói. O gênero, gente, isso aqui é extremamente importante. Nós temos aqui uma narrativa lírica, ou seja, nós temos uma obra que mistura gêneros. É uma narrativa, né? Tem personagens, tem enredo, espaço, tempo, ação, tudo, mas tem elementos do lirismo. Nós temos aqui várias características que lembram o gênero lírico. O ritmo, a musicalidade, a beleza das imagens, a condensação do sentido das frases. Nós vamos falar sobre isso depois, é uma das principais características do livro e isso aparece principalmente na linguagem. Ainda em relação ao gênero, nós temos aqui o que a gente chama de romance indianista, ou seja, dentro daquela classificação que o Alencar fazia para suas narrativas em prosa, o Iracema se encaixa no romance indianista, com características também de romance histórico. Embora a essência da narrativa seja uma história envolvendo o índio, né, o nativo americano nos seus primeiros contatos com o índio, que é uma característica dos romances indianistas, nós temos aqui também referências históricas. Alguns personagens da narrativa são figuras históricas. O Martim, por exemplo, é Martim Soares Moreno, um colonizador português que viveu entre os índios pitiguaras. O Poti, mais tarde, foi batizado como Antônio Felipe Camarão e ajudou os portugueses a expulsar os invasores holandeses da costa cearense ali. Então nós temos aqui uma obra que ao mesmo tempo que é indianista, também tem características de romance histórico. Quanto à temática, a temática básica do livro é a formação do povo brasileiro. Por isso que a gente diz que o Iracema é uma narrativa alegórica. O que é uma narrativa alegórica? É uma narrativa que tem uma representação simbólica de uma ideia, de um conceito. E que conceito é esse? Aquele que eu falei para vocês quando expliquei as características dos romances indianistas. Os românticos acreditavam que o povo brasileiro se formou a partir da mistura do índio com
o branco. Às vezes os alunos me questionam, mas peraí, nós não somos formados por 3 raças, pelo menos? O branco, o índio e o negro? Cadê a participação do negro? Gente, nós estamos diante de uma obra romântica. Uma obra romântica, ela não tem nenhuma intenção de ser realista. Ela não tem compromisso com a veracidade, com a verdade dos fatos. É uma obra idealizada. O romântico quer idealizar uma origem nobre para o povo brasileiro. E onde que haveria nobreza num povo que foi formado a partir de escravos? Então eles simplesmente ignoram a participação do escravo. Além disso, o argumento deles é que os escravos vieram depois. Os primeiros contatos, os primeiros brasileiros nasceram do cruzamento do colonizador com o nativo indígena que existia aí. Iracema vem concretizar essa ideia, esse conceito romântico. Então nós temos assim, de um lado, o nativo indígena, que é a Iracema, do outro lado, o colonizador branco, que é o Martim. Da união desses dois nasce um filho, eles chamam de Moacir, e que é o primeiro brasileiro. Mas não é só a história como um todo que é alegórica. Na verdade, os personagens são simbólicos, os episódios dentro do livro, na análise que nós vamos fazer depois, eu vou chamar a sua atenção para isso. Mas, obviamente, que a alegoria maior, a simbologia maior é exatamente essa, a formação do povo brasileiro no cruzamento do nativo indígena com o colonizador branco aí. Vamos em frente? Outra coisa que nós temos que observar é o narrador. Nós temos aqui um narrador externo, um narrador em terceira pessoa, que não participa da história, e um narrador onisciente, aquele que sabe tudo, sabe os pensamentos, os dramas dos personagens aí. E esse narrador, ele tem uma visão tipicamente romântica. Quer dizer, ele participa daquele idealismo, daquela visão fantasiosa, sentimental dos personagens, que é tipicamente romântico. É um narrador integrado com essas características românticas aí, inclusive com o espírito nacionalista, o espírito de exaltação patriótica aí, que é muito caro aos românticos da época. O espaço, ou seja, onde ocorre a história, seria as praias da costa cearense. Tem algumas cenas que acontecem mais para o interior do Ceará, mas a maior parte da narrativa, das cenas, ocorrem nas belas praias do Ceará. É ali que acontece o amor do Martim com a Iracema e a geração de um filho que vai dar origem ao povo brasileiro. O tempo da narrativa, a história se passa no início do século XVII. Século XVII são os anos 600. Então, quando está começando efetivamente a colonização no Brasil, quando está iniciando o nosso primeiro ciclo econômico, né? O ciclo do açúcar e tal. Nesse momento, acentuam-se os contatos entre os colonizadores brancos e os nativos indígenas. Então a história tem um pouco a ver também com esse momento da nossa história colonial. Uma outra característica extremamente importante em relação a esse livro, talvez uma das mais importantes, é a linguagem. Nós temos aqui uma linguagem por parte do narrador que é aquela linguagem padrão, aquela linguagem formal dentro das características do português brasileiro que eu falei para vocês. Mas a marca mais importante, que tem maior destaque, você tem que ter maior atenção, é que essa linguagem é feita dentro de uma prosa poética. É uma linguagem que incorpora muito as expressões derivadas do tupi-guarani, né? O vocabulário indígena, dentro de um ritmo, de uma musicalidade que lembra a chamada prosa poética. Muitos críticos consideram esse livro a melhor obra do Alencar. E uma das características mais exaltadas da obra é exatamente essa beleza poética que transparece na linguagem, no ritmo, na musicalidade. Claro que isso não é uma coisa que foi inventada pelo Alencar. Muitas narrativas têm esse estilo de prosa poética. O Guimarães Rosa, por exemplo, tem muito isso na sua literatura. Mas no Alencar, isso não é muito comum. Nessa obra, ele se superou. Ele conseguiu fazer uma narrativa dentro de um padrão, de uma caracterização da linguagem que lembra muito a
poesia romântica da época, principalmente a poesia indianista aí. Nós temos aqui um exemplo que eu queria ler para vocês sentirem o que seria esse ritmo de prosa poética. Presta sua atenção, ó. Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiro. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Você percebe, quando você lê em voz alta, você não sente um ritmo, uma cadência bem marcada, como se fosse poesia, como se você estivesse lendo versos? Pois é isso que marca a chamada prosa poética. Além disso, o vocabulário, a musicalidade do texto, na escolha desse vocabulário, a condensação de sentidos, na organização sintática, tudo acaba lembrando um pouco o ritmo da poesia. Daí a expressão prosa poética. Prestem bastante atenção nisso, porque eu volto a insistir, é uma das características mais fortes e mais marcantes do livro. Esse ritmo de prosa poética perdura o livro todo. Não é apenas no início, isso aqui é o início do livro. O livro começa com esse parágrafo aí, mas isso perdura, esse ritmo, essa musicalidade, essa prosa poética, perdura o livro todo até o final. Outra característica da obra que nós temos que destacar é a presença intensa da comparação e da metáfora. A comparação, também chamada de símile, é a principal figura de linguagem. E às vezes essa comparação vem na forma de metáfora. Você sabe que a metáfora é, na verdade, uma comparação abreviada. Quando eu falo Maria é linda como uma flor, eu estou fazendo uma comparação. Agora, se eu digo Maria é uma flor, eu estou fazendo uma metáfora, eu estou dizendo a mesma coisa. Então, comparação e metáfora estão muito presentes na obra. Tanto que esse livro já foi chamado, meio que debochadamente, de livro do como, ou seja, a palavra que mais aparece no livro é a palavra como, que é aquele conectivo que estabelece a comparação ali. Nós temos aqui também um texto para você observar isso. Dá só uma olhada, ó. Nesse fragmento aqui nós temos a descrição da heroína, da Iracema, marcada por intensas comparações, principalmente com a natureza. Observe só. Além, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que o seu talhe de palmeira. Esse já tem o processo comparativo. O favo da jati não era doce como o seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como o seu hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara. O pé, grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. No final você tem uma metáfora bem clara, Verde pelúcia é uma metáfora para a vegetação rasteira que a heroína pisava quando corria ali. Observem, gente, que permanece o ritmo poético que eu falei para vocês, o ritmo da prosa poética e a presença intensa de vocabulário de origem tupi-guarani, de palavras indígenas. Então você tem jati, ipu, tabajara, e isso, Iracema mesmo, e isso é uma constante ao longo do livro como um todo. Tanto que uma outra característica que eu queria chamar muito a atenção de vocês são as notas de rodapé. Se você já leu, está lendo Iracema ou vai ler, preste atenção nas notas de rodapé. Se você pegar uma boa edição, ela vai estar recheada de notas de rodapé, a ponto de, às vezes, numa página, você ter mais notas de rodapé do que o texto narrativo. Às vezes tem um fragmento pequeno no início da página e o resto são tudo notas de rodapé. Eu sei que o aluno é meio preguiçoso, naquela pressa e tal. De repente, nota de rodapé não é importante, eu vou ler só o texto. Não faça isso, gente. As notas de rodapé, elas não estão ali apenas para explicar o sentido da palavra de origem indígena. Claro que faz isso também. Mas em vários momentos elas estão ali para explicar elementos da própria narrativa, cenas da própria narrativa.
fatos que são importantes na narrativa, mas que precisam ser esclarecidos, porque fazem parte, por exemplo, da cultura, da tradição dos índios. A ponto de existirem questões de vestibulares passados que foram feitas em cima de notas de rodapé. Você vai ver depois nos exercícios que vem no final da aula, uma questão da Unicamp que cobra exatamente as notas de rodapé. Então, é extremamente importante. Veja o exemplo que eu selecionei para vocês aí, ó. Na narrativa, você tem o Martim, que vive entre os pitiguaras, né? E tem um amigo, um guerreiro pitiguara, que chama Poti, que eu falei que esses dois, inclusive, são personagens históricos. Num determinado momento, o Poti leva o amigo, né, o guerreiro branco, o Martim, para conhecer o avô dele, que está muito velho e vive separado da aldeia, numa gruta, esperando a morte chegar. Esse velho se chama Batuirité, um homem muito sábio, de uma sabedoria que vem exatamente com a idade. Ele nunca vira um homem branco. Observem a cena, as palavras do Batuirité. O velho só abriu as pesadas pálpebras e passou do neto ao estrangeiro um olhar baço, embaçado. Depois o peito arquejou e os lábios murmuraram. Tupã quis que estes olhos vissem, antes de se apagarem, o gavião branco junto da narceja. Agora observem a nota que tem no rodapé dessa página. Gavião branco. Batuirité chama assim o guerreiro branco ao passo que trata o neto por narceja. Também explica no livro, narceja é um pássaro pequeno. Ele profetiza nesse paralelo a destruição de sua raça pela raça branca, né? Pelo colonizador branco. Na sua sabedoria adquirida com a idade, com a longa vivência, o Batuirité consegue prever que a sua raça, a raça indígena, será destruída pela presença do homem branco. Daí ele faz essa comparação. O gavião é uma ave predadora. Se você colocar o gavião ao lado de um pássaro pequeno, ele vai destruir esse pássaro pequeno. Ao usar essa expressão, chamar o Martim de gavião branco, que estaria ao lado do neto como narceja, do Poti como narceja, ele estaria profetizando essa destruição dos índios pelos brancos. Essa informação é extremamente importante para você entender esse diálogo, entender essa conversa. E esse tipo de informação, como eu avisei, costuma ser cobrado nos vestibulares. A questão do vestibular pode estar voltada para o que está explicado na nota de rodapé. Então tome bastante cuidado com isso. Não vá ser preguiçoso, né? Porque a leitura da nota de rodapé acaba sendo imprescindível para você entender a história como um todo aí. Certinho? Na próxima aula, então, a gente começa a falar sobre os personagens e o enredo dessa obra. Até daqui a pouco. Muito bem, gente. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o enredo de Iracema, né? Fazer uma interpretação dessa história alegórica aí dos seus personagens. Eu costumo dizer que o Iracema é uma espécie de Romeu e Julieta tupiniquim. Tá? O Romeu e Julieta é uma história de amor que acaba em tragédia porque há uma rixa, uma briga entre as famílias. No caso do Iracema, essa briga ocorre entre duas tribos. Tá? Você tem duas tribos que viviam ali na região do Ceará. De um lado, os Tabajaras, que viviam mais para o interior da floresta, e de outro lado, os Pitiguaras, que viviam na praia cearense e que eram chamados pelos Tabajaras de Potiguaras, que significa comedores de camarão. Essas tribos já eram inimigas entre si antes da chegada do homem branco. Então já havia uma rixa entre elas. Entre os Tabajaras, na nação Tabajara, vive uma índia chamada Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Uma índia muito bonita, filha do pajé da tribo e tal. E, como eu falei para vocês, Iracema representa a América, o nativo indígena. Aliás, uma curiosidade, Iracema é um anagrama da palavra América. Com as mesmas letras que você escreve América, você escreve a Iracema. Não é por acaso, é proposital. A intenção era realmente que ela representasse essa América Virgem, que vai ser desbravada, desvirginada pelo
colonizador europeu. Então, o Martim representa a Europa, o colonizador branco. E o Martim vive entre os pitiguaras. Isso são fatos verídicos. Os colonizadores portugueses usaram os índios da nação pitiguara para proteger a costa brasileira, para expulsar os invasores, especialmente os invasores holandeses. E como os portugueses se tornaram amigos dos pitiguaras, eles se tornaram naturalmente inimigos dos tabajaras. Existem relatos, inclusive, que mostram que os tabajaras chegaram a se unir aos holandeses nessa luta contra os portugueses aí. Então nós temos essa situação formada, tá? O par amoroso pertence a tribos inimigas, o que já é um empecilho muito grande para a concretização do amor aí. Como que os dois se encontram se são de nações inimigas? Um dia o Martim estava andando pela floresta com o seu amigo Poti e acaba se perdendo. Na intenção de encontrar de novo o caminho para a praia, ele acaba se adentrando ainda mais na floresta e chega perto da nação dos tabajaras. Numa clareira da floresta, ele encontra a Iracema deitada na relva que está descansando de uma caçada. Fica observando-a admirado, afinal de contas, a Iracema é uma índia linda, ela é idealizada a partir de um padrão de beleza da mulher branca, né? Então ela é toda linda, toda perfeita, até o pezinho dela é suave e delicado como veludo, e eu sempre uso isso como exemplo, porque é aí que você percebe que é uma história totalmente idealizada, que não tem nada de realista. Você consegue imaginar uma índia que passa a vida toda, desde que aprendeu a andar, correndo pela floresta, pisando espinho, com um pezinho suave como veludo? Então, isso faz parte desse processo de idealização. Nós não estamos diante de uma obra que pretende fazer um retrato fiel de como foi o processo de contato, de colonização, né, do branco em relação ao índio. Os colonizadores não tratavam os índios com o respeito, com a honra, com a nobreza que o Martim trata o Poti, que o Martim trata a Iracema, por exemplo. Então você tem que ter consciente que nós estamos diante de uma obra romântica totalmente fantasiosa, totalmente idealizada aí. Quando a Iracema percebe que está sendo observada pelo Martim, ela reage porque vê nele um inimigo. Tá? Ela nunca tinha visto um homem branco, mas sabia que eles eram inimigos do seu povo. Então ela pega o arco e flecha e fere o Martim no ombro. A princípio, o Martim pensa em reagir, ameaça puxar a espada para se defender. É uma índia inimiga. Mas aí ele lembra que é uma mulher. E na concepção romântica, a mulher é um ser sagrado, né? É um ser frágil, que não pode ser agredido fisicamente. Então ele guarda a espada, coloca nos olhos uma expressão de dor, de sofrimento, que encanta a Iracema. Aqueles olhos azuis da cor do mar demonstram para ela que ele não é um inimigo. Então ela corre até ele, arranca a flecha, quebra, e aí tem uma nota de rodapé que explica, né, que o ato de quebrar a flecha significa que ela está selando a paz entre eles, estanca o sangue e leva o Martim para sua aldeia, para a aldeia dos tabajaras, para ser cuidado por seu pai, o Araquém, que é o pajé da tribo. Tá? Ele é pai da Iracema e, ao mesmo tempo, é o pajé da tribo, o defensor da tradição religiosa. Você deve estar se questionando assim, mas espera aí, professor, não são inimigos? Né? Os tabajaras não são inimigos? O Martim não vai ser morto se chegar na aldeia? Mas aí tem uma outra coisa que está explicada nas notas de rodapé. Realmente, quando o Martim chega, ele é alvo de hostilidade, de agressividade, por parte dos membros da tribo. Tanto do irmão da Iracema, que é o Caubi, quanto principalmente por parte do Irapuã, o chefe guerreiro da tribo, a quem a Iracema estava prometida como esposa. E obviamente que ao vê-la ao lado de um outro homem, já no olhar da Iracema percebe-se, né, a admiração que ela vê na figura do Martim, ele é tomado pelo ciúme. Observem que esses personagens todos, eles têm uma simbologia por trás. O Araquém é
simboliza tanto a tradição, né, dos valores indígenas, religiosos, quanto a hospitalidade. Ele vai hospedar o guerreiro branco na sua cabana. O Caubi é o amor fraterno, né? Ele acaba perdoando a Iracema depois, então ele pode simbolizar também o perdão, quando a Iracema foge, né, para viver com o Martim aí. E o Irapuã simboliza os ciúmes, ele é movido pelos ciúmes, ele quer o sangue do guerreiro branco movido por esses ciúmes aí. Como então o Martim não é atacado? Como eu expliquei, tem uma nota de rodapé que diz que entre os índios havia uma tradição, e isso foi pesquisado pelo Alencar, que era chamado de lei da hospitalidade, ou seja, quando um guerreiro inimigo era trazido para a aldeia, para a tribo, como hóspede, como convidado, ele virava hóspede sagrado de Tupã. Tá? Ele era protegido pela lei da hospitalidade. Ele não poderia ser maltratado, ser agredido. E é essa lei que a Iracema invoca para defender o seu hóspede. O Martim passa a ser tratado pelo Araquém, né, a sua ferida, fica lá na rede, e aí vai pintando um clima entre os dois. Tá? A Iracema logo se apaixona pelo Martim, né, está totalmente embebida daquele ser diferente, de pele branca, de olhos azuis, com aspecto guerreiro, nobre e tal. E o Martim também se encanta pela beleza dessa nativa indígena aí. Mas existem impedimentos para esse amor. Na verdade, existem 3 impedimentos para a realização desse amor. O primeiro deles seria o impedimento de ordem social. Os dois pertencem a tribos inimigas. Caso eles resolvam ficar juntos, eles não podem morar nem entre os pitiguaras, porque os pitiguaras não aceitariam a Iracema, é uma índia inimiga, e nem o Martim pode viver entre os tabajaras, que os tabajaras não aceitariam um colonizador português que é amigo dos pitiguaras. E naquela época, gente, não dava para viver sozinho na floresta, né? Então, essa impossibilidade, né, de viver tanto numa tribo quanto outra é um impedimento sério para o amor deles. Mas não é o único. Um outro impedimento, talvez até mais sério, é um impedimento de ordem religiosa. A Iracema, ela tem uma função religiosa na tribo dela. E ela conta isso para o Martim está sabendo. Ela é detentora do que eles chamam de segredo da Jurema. Jurema é uma bebida que ela prepara, que depois chama vinho de Tupã, feito à base de folhas de coca, uma bebida alucinógena, que é dada aos índios em noites de festa, para que eles tenham bons sonhos, né? Sonhos de grandes vitórias na guerra, de grandes caçadas e tal. Essa bebida tem que ser preparada pelas mãos de uma virgem. Tá? A Iracema é encarregada de fazer isso. E existe uma penalidade para o caso dela perder a sua virgindade. A penalidade é simplesmente a morte. Tá? Se ela se entregar a algum homem enquanto ela exerce esse papel, né, de detentora do segredo da Jurema, ela poderá ser morta como castigo. Claro que isso não quer dizer que ela esteja condenada a nunca ter um relacionamento. O dia que ela resolver que quer se casar, que quer ter filhos, ela procura o conselho dos anciões e passa o segredo, ensina o segredo dela para uma outra virgem mais nova. E aí ela está liberada para ter um homem. Mas antes disso, ela não pode e o castigo é a morte. E finalmente tem um impedimento de ordem moral, mas tão importante quanto os outros, que tem a ver com a caracterização do Martim como herói romântico. O herói romântico é marcado por uma elevação moral, por um conceito de nobreza, de honra. E assim, o Martim jamais se uniria amorosamente, né? Teria relações sexuais com a Iracema sem que houvesse o consentimento de toda a tribo, principalmente do pai. Porque ele é hóspede da cabana do Araquém. Ele se sentiria um crápula, um homem extremamente vil,
se ele desonrasse a cabana do seu hospedeiro, deflorando a sua filha. A Iracema até está disposta a correr esse risco, né? A romper com o seu compromisso religioso, mas o Martim não aceitaria isso. Seria uma desonra e um herói romântico não vive em desonra. Como o clima está esquentando, os dois estão sozinhos na cabana, o Araquém está ausente, o Martim está com medo de não resistir aos atrativos físicos da Iracema, ele pede para que ela prepare para ele a bebida da Jurema, o vinho de Tupã. Porque ele diz assim, eu vou dormir e não vou fazer besteira. A Iracema fica triste porque ela acha que ele quer a bebida para sonhar com uma virgem branca, mas como o hóspede pediu, ela prepara, entrega a bebida para ele e vai sentar num canto, tristinha que nem cachorrinho chutado pelo dono. E o Martim realmente passa a ter um sonho erótico na rede, se contorcendo na rede. Mas não como a Virgem Branca, ele está sonhando com a Iracema. E no meio do sonho, ele começa a chamar pela Iracema, abre os braços e chama pela Iracema. Como o hóspede está chamando, ela vai e deita na rede com ele e os dois acabam concretizando a sua união físico-amorosa. Gostou do físico amorosa? É que nós estamos falando de uma obra romântica. Há toda uma delicadeza para falar do sexo. Por exemplo, o José de Alencar limita-se a dizer o seguinte, ó, e Tupã já não tem mais sua virgem no campo dos Tabajaras. Para bom entendedor, basta, né? Quer dizer, Iracema não é mais virgem. Só que no dia seguinte, o Martim não lembra de nada. Ele lembra do sonho, mas ele nem imagina que aquilo foi verdade. Sabe aquela desculpa? Estava bêbado, não lembro e tal. E a Iracema não conta para ele o que aconteceu. Porque ela sabe que se contar para ele, na sua virtude, na sua honra, na sua hombridade de herói, ele vai acabar se entregando aos Tabajaras. Porque ele teria desonrado a nação Tabajara ao desvirginar a sua sacerdotisa, né? A sua virgem de Tupã lá. Então ela simplesmente esconde isso para ela. Só que a situação deles está muito complicada, porque o Irapuã, principalmente, não está mais aceitando essa situação de ver sua futura esposa ao lado de um homem branco inimigo na cabana do pajé lá. Então é uma questão de tempo para eles invadirem a cabana, ele e os guerreiros invadirem a cabana e matarem o Martim. No próximo bloco, a gente continua isso e vamos ver o desfecho dessa história e os comentários finais. Até daqui a pouco. Então vamos lá, vamos concluir essa história e fazer os comentários finais aí. Durante esse tempo todo que o Martim esteve lá sendo aos cuidados da Iracema e do Araquém, o amigo dele, o Poti, o guerreiro pitiguara lá, esteve à sua procura e já descobriu que ele está na aldeia dos Tabajaras. Então ele mandou chamar os guerreiros pitiguaras, mandou chamar o irmão dele, o Jacaúna, né, que é o chefe guerreiro, que representa aí o valor guerreiro, o Poti representa a amizade, né, símbolo da amizade, mandou chamar o Jacaúna e os guerreiros pitiguaras para poder salvar o amigo, para poder invadir a aldeia Tabajara e salvar o amigo. Só que, como eu falei na aula anterior, provavelmente não vai dar tempo, porque até os guerreiros chegarem, o Irapuã já terá invadido a cabana do Araquém e provavelmente bebido o sangue do guerreiro branco, que é o desejo dele. O Poti consegue entrar em contato com o Martim, né? Manda um sinal sonoro que o Martim identifica ser do Poti. E através da Iracema, eles se comunicam. Então eles armam um plano de fugir de madrugada, tá? Sem esperar a chegada dos guerreiros pitiguaras. Durante a madrugada, a Iracema tira o Martim da cabana e os três fogem, sendo perseguidos pelos guerreiros tabajaras. Inclusive o irmão da Iracema, que agora está furioso porque ela teria traído a sua tribo aí. Quando eles estão sendo quase alcançados pelos guerreiros tabajaras, eles encontram os guerreiros pitiguaras. E aí tem aquela briga heróica, aquela luta heróica, épica na floresta entre as duas tribos aí. Nesse momento, gente, fica bem delineado o drama da Iracema.
a situação em que ela se envolveu e as consequências. Durante a luta, tem um momento em que o Irapuã, furioso, ataca o Martim e está prestes a matá-lo com aquele tacape, aquela arma indígena. A Iracema, nesse momento, precisa intervir. Ela usa o seu arco e flecha para ferir o Irapuã. Acerta uma flecha na mão dele, impedindo que ele mate o homem que ela ama. Mas ela acaba de agredir o chefe da tribo dela. Num outro momento, o Martim e o Caubi estão brigando e o Martim, usando sua espada, vai matar o Caubi. Aí a Iracema precisa entrar na frente da espada do Caubi e implorar que ele não mate o seu irmão. Você percebe o conflito que a Iracema está vivendo? Ela optou, né, por viver com o homem que ela ama, mas esse homem é inimigo da sua tribo. Então ela fica agora nesse dilema, nessa divisão entre a família e o homem amado. A luta termina com a vitória dos pitiguaras, os tabajaras fogem e tal, e aí a Iracema fica sozinha, já sendo hostilizada pelos pitiguaras. O Martim a protege, dizendo que ela o salvou e tal, mas aí ele chega para ela e fala: obrigado, você me salvou e tal, agora você pode voltar para a sua tribo, você está vendo que aqui você não pode ficar. Aí ela fala para ele que ela não pode voltar, que se ela voltar ela vai ser morta. O Martim, a princípio, acho que ele está falando pelo fato dela tê-lo ajudado a fugir. E ele explica: não, você não fez nada de errado, você estava defendendo o seu hóspede, você estava defendendo a lei da hospitalidade, eles não podem te culpar por isso. Aí ela fala que o problema não é esse. Ela conta que aquela noite de sonho não foi sonho, que realmente aconteceu, que ela não é mais virgem e, portanto, não pode voltar para a tribo. Tá? Ela vai ser morta se ela voltar para a tribo. Eu sei até o que você está pensando. Uma vez eu tive um aluno que chegou para mim e falou assim: professor, alguém sabe dessa história? Eu falei: sabe que história? Que ela não é mais virgem? Eu falei: não, só ela, nem o Martim não sabia. Então, professor, ela pode voltar lá, fingir que continua virgem. Ô, gente, pelo amor de Deus, nós estamos falando de romantismo, né? De sentimentos elevadíssimos, de índio que não tem esse hábito de mentira e tal. Jamais a Iracema, né, na sua concepção nobre e tal, iria continuar exercendo o papel de sacerdotisa vestal, fazendo a bebida da Jurema, sabendo que não era mais virgem. Essa ideia é inconcebível. Se ela voltasse, ela ia confessar que não era mais virgem e seria morta. Ao saber disso, o Martim resolve protegê-la. Ele é um homem honrado, não vai deixar uma mulher desamparada, principalmente quando a causa da sua tragédia é ele mesmo. Eles vão até a aldeia dos pitiguaras, mas a Iracema não pode ficar lá. Ela começa a ser hostilizada pelas mulheres da aldeia. Aí o Martim resolve, com a ajuda do amigo, do Poti, construir uma cabaninha num canto retirado de praia, onde ele e a Iracema vivem felizes por algum tempo. O problema aqui começa o seguinte: a Iracema abandonou toda a sua família para viver com o Martim. A partir do momento que ela fez isso, ela se transformou na típica heroína romântica, que vive agora para servir ao homem amado, vive para o amor, quer atenção constante. O Martim, porém, é um guerreiro. Ele tem compromissos com a sua pátria de fiscalizar toda aquela costa brasileira. Então, às vezes, ele sai com os guerreiros pitiguaras para fazer essa fiscalização, encontra inimigos, fica guerreando, e isso são dias distantes. A Iracema quer acompanhá-lo, mas ele não permite. Aquela imagem que apareceu no início, que eu vou mostrar depois de novo, que mostra a Iracema na frente de uma flecha, é uma imagem do livro. É um quadro famoso que mostra uma cena do livro. Aquilo ali é uma flecha que o Martim deixa no caminho dela e que significa exatamente isso: volta e me espera, você não pode me seguir. E aí ela fica sozinha. Ela não tem mais família, ela não tem mais amigos, ela não tem mais a tribo dela, e ela fica dias e dias esperando pelo seu amado. O Martim vem, eles têm noites maravilhosas de amor e tal, aí ela fica grávida, mas ele volta a viajar. Ela fica mais tempo sozinha do que com o seu amado. E tem um outro detalhe: quando ele está com ela, às vezes ela percebe uma tristeza no rosto dele, no semblante. Às vezes ele fica olhando para a linha do horizonte, em direção ao outro lado do oceano, Portugal, com um olhar de tristeza. É óbvio, ele não
tinha a intenção de ficar para sempre. Era um período que ele ia ficar ali, depois ele voltaria para Portugal. Ele estava atendendo, né, a um serviço da coroa. Agora, a vida dele está complicada. E se ele já não queria abandonar a esposa, imagina agora a esposa grávida. Se ele não queria abandonar a Iracema, imagina agora que a Iracema vai ser mãe de um filho dele. E a Iracema percebe essa tristeza e se julga culpada por isso. E você sabe que o romântico coloca a felicidade do seu amado acima da sua própria. Então a Iracema quer que ele seja feliz, ela fala, ó, vai embora, vai encontrar a sua virgem branca, porque ela imagina que tem uma virgem branca esperando por ele. Elas sempre acham isso, né? Se você estiver quieto, pensativo e tal, a primeira coisa que elas pensam, está pensando em outra. Então a Iracema acha que ele está pensando numa virgem branca, que ele vai ser mais feliz com essa virgem branca e o liberta de qualquer compromisso. Mas o Martim, na sua honra, não vai abandoná-la. E aí a Iracema chega à conclusão que a única maneira do Martim se sentir livre é se ela morrer. Pensa um pouquinho, gente. Do que a Iracema morre? Quem leu o livro? Do que ela morre? De amor? De amor. Porque ela quer morrer, ela decide morrer. Ela começa a não se alimentar, ela começa a definhar, né? De tristeza, de sofrimento, a gestação evoluindo, ela precisa se alimentar direito, ela não se alimenta, o Martim sempre ausente, até que um dia nasce o filho, quando ela já está bem debilitada. Quando nasce o filho, ela está sozinha, o Martim está viajando. E aí ela tem o filho sozinho, isso até era normal entre os índios, e ela chama o filho de Moacir. Moacir, no Tupi-Guarani, significa filho da dor, uma referência a esse amor que trouxe muita dor, muito sofrimento para a Iracema. Ela fica dias na rede, deitada com o filho, alimentando, dando o seu leite materno para o filho, mas sem se alimentar, vai definhando. Quando o Martim volta, ela só tem forças para entregar o filho nos braços do pai, dizer o nome que ela escolheu e morre. Um pouco antes dela morrer, ela pede que o Martim a enterre na base da palmeira, que faz sombra sobre a cabana deles, porque ela diz que nas noites enluaradas, quando a brisa bater nas folhas da palmeira, ela lembrará das carícias que Martim fazia nos seus cabelos durante as noites de amor. E assim termina a história de amor dos dois. Logo em seguida, o Martim pega o filho, né? Entra o filho, um cachorro, entra num barco e vai em direção ao navio, olhando para trás e lembrando da história de Iracema. Isso é o primeiro capítulo, porque quem lê o livro não entende o primeiro capítulo. O primeiro capítulo começa assim, um homem com uma criança, né, em cima de uma jangada e um cachorro, indo em direção ao navio para zarpar. E esse homem olha para trás e fica lembrando da história de amor que ele viveu ali. Esse homem é o Martim, essa criança é o filho, o Moacir. E a história de amor é a história da Iracema. Então começa pelo final. Aí depois, a partir do segundo capítulo, começa a contar essa história. Então quando você termina de ler o livro, você deve rever esse primeiro capítulo aí. Vocês entenderam que tudo nessa história é simbólico? Eu falei para vocês que a principal simbologia é o nascimento, né, do povo brasileiro, de uma nova raça pelo cruzamento do branco com o índio. Mas a história da Iracema também é simbólica. Assim como o Batuireté previu a destruição do povo indígena no contato com o branco, a Iracema concretiza isso. A partir do momento que ela, encantada, né, com o homem branco, ela decide abandonar a sua gente, o seu povo, a sua cultura, para viver ao lado do branco, ela está se encaminhando para a morte. Não foi mais ou menos isso que aconteceu com as nações indígenas? As nações que se aproximaram do branco foram exterminadas. Ou fisicamente, né, pela morte, ou foram aculturadas, quer dizer, exterminadas na sua essência de índio. O que sobreviveu foram as nações que se embrenharam pela floresta e que se afastaram do homem branco. Então, aí também existe uma simbologia por trás dessa história da Iracema aí. Deixa eu voltar aqui para esse quadro para a gente fazer o fechamento. Iracema foi publicado em 1865 e ele tem um subtítulo que é Lenda do Ceará. Como eu falei para vocês na primeira aula, o José de Alencar nasceu no Ceará, depois se mudou para o Rio de Janeiro, né, viajou pelo país todo e tal, mas ele nasceu no Ceará. E o próprio Alencar diz que ele criou Iracema a partir de uma lenda que ele ouvia quando criança sobre uma história de amor entre uma índia e um guerreiro branco que teria dado origem ao povo cearense.
O Ceará aqui funciona como sinédoque do Brasil, a parte pelo todo. O primeiro cearense seria também o primeiro brasileiro, tá? O surgimento do Ceará seria também o surgimento do Brasil aí. Então você tem, volto a insistir, toda essa simbologia aí. E para encerrar, eu queria lembrar alguns tópicos aqui. Primeiro, a linguagem. Volto a insistir na importância da linguagem. Então, a linguagem de Iracema, além de ser lírica, né, além de ter aquele ritmo, aquela musicalidade do gênero lírico, ela é recheada com expressões indígenas. Então, a presença da linguagem indígena é um outro fator marcante aí. E isso faz com que você não possa dispensar a leitura das notas de rodapé. Volto a chamar a atenção para a importância das notas de rodapé. Você vai ver nos exercícios, né, no próximo bloco, que tem questões que saem direto das notas de rodapé. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, como eu também já avisei, o primeiro capítulo, aquele que começa verdes mares, bravios da minha terra e tal, é na verdade o desfecho da narrativa. É o último capítulo. Ali está encerrando, é quando o Martim está indo embora após a morte da Iracema. Então, quando você termina de ler o livro, é bom reler esse primeiro capítulo para que fique bem mais claro esse fechamento da história. E, finalmente, a símile, que é a comparação, né? Símile é a mesma coisa que comparação, é a principal figura de linguagem do livro. Os vestibulares gostam de fazer perguntas em cima de figuras de linguagem. O processo comparativo, que é muito normal dentro do romantismo, principalmente da beleza feminina com a natureza tropical, nesse livro, por ser uma obra indígena, né, centrada nesse ambiente natural, é muito mais comum, é muito mais presente ainda. Destaca-se muito. E aí você tem que ter bastante cuidado. É claro que isso não esgota a análise do Iracema. Mas como que nós falamos aqui, e mais o seu trabalho de leitura, eu tenho certeza você estará plenamente preparado para responder as questões do vestibular. E eu aguardo você numa próxima análise de obra. Até mais!